Esse é o projeto 3 da disciplina de cálculo numérico do professor Aníbal. A questão que tivemos nesse projeto foi estimar a temperatura de uma placa de calor utilizando os métodos iterativos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Então, esse aqui é o desenho esquemático da minha placa de calor. As temperaturas que eu quero descobrir são T1, T12, T21 e T22. X, W, Z e Y são variáveis que dependem de cada RA de cada aluno. Esse é o sistema que, a partir do desenho que a gente cria. Então, é um sistema de 4 variáveis e 4 equações. Então, primeiro vamos utilizar o método de Gauss-Jacobi para descobrir minha solução do meu sistema. Só que antes de o método começar, a gente precisa ter alguns critérios para ver se ele vai convergir, se ele vai funcionar. O primeiro critério é o das linhas. Então, o módulo do coeficiente da diagonal principal de cada linha deve ser maior que o módulo de todos os outros coeficientes da mesma linha. Isso significa que a minha matriz, A, ela é diagonal dominante. Mesma coisa para as colunas, e os elementos da diagonal principal não podem ser zero, porque não pode dividir por zero. Então, aqui está um exemplo de um sistema qualquer. Nesse caso, então, temos aqui o 10. Ele em módulo é maior que o 2 e o 3, e também é maior que o 1 e o 2. O 5 também é maior que o da linha da coluna, e o 10 também é o maior coeficiente da linha da coluna. Então, ele é o critério das linhas das colunas foram atendidos, então é uma diagonal dominante, e nenhum deles é zero, então eu posso usar o método. Esse método consiste em isolar o x de cada termo da diagonal principal. Então, tipo, o primeiro termo, esse aqui é o x1, que eu vou utilizar. Aqui vai ser o x2 e aqui vai ser o x3. Aqui é uma fórmula que mostra como que fica quando eu isolo esse x. Vai aparecer um exemplo ali também. Então, sempre o método iterativo de Gauss-Jacobi, eu parto de um x0, que eu determino, e aí, desse x0 eu vou descobrir o x1, aí desse x1 eu descubro o x2, então cada x depende do anterior. Aqui é o exemplo do x1 isolado, então fica assim, x1 de k mais 1 é igual a 7 menos 2x2 de k, menos x3 de k sobre 10. O x0, ele é meio que um combinado, mas não é regra, ele ser determinado como sendo B1, B2, B3, cada um dividido pelos elementos da diagonal principal. Mas poderia ser 0, 0, 0 também. E a partir desse x0 eu chego em x1, e a partir de x1 eu vou chegar em x2, e assim por diante. Então, o código que a gente utilizou em Python para resolver esse problema. Primeiro tem que importar as bibliotecas, né? A math e a random, para gerar os números x, w, z e y. Primeiro eu defino uma função, que eu chamo de comparar. Essa função ela vai ser importante porque ela determina a precisão. Ela não deixa o meu código extrapolar a precisão que eu quero, que é esse EPS aí. Então, basicamente é isso. Ele vai comparar essa função zip aqui. Ele serve para comparar dois vetores. Então, eu comparo o módulo da soma do vetor, por exemplo, x2 e x1. Se o x2, a diferença entre esses dois, for maior que minha precisão, eu continuo. Se ela for menor, eu paro. Então, aí depois disso, então eu crio a função Gauss-Jacobi, que é onde vai dar minha resposta. Depende do A, que é a matriz A, o vetor B, o número máximo de iterações e minha precisão. O sol, ele serve para ver se o sistema ele realmente atende aos critérios para funcionar. Então, se o meu sistema tem solução. E foi aquele negócio que foi explicado antes. Então, aqui ele vai ver se a diagonal principal tem algum valor de zero, se o critério das linhas e da coluna são satisfeitos, e aí eu posso seguir adiante.
Então aqui, se chegou até aqui é porque o sistema tem solução. Então eu printo aqui minha iteração zero e meu valor x inicial. Aí vou começar a calcular meu xk, né? Meu x1, x2, x3. É importante salientar que essa função copy ela é bem importante. O x ele não é igual ao b, ele é igual a cópia de b. Porque se eu coloco igual a b, tudo que acontecer com x acontece com b e vice-versa. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o meu x ele se atualize pelo valor de b. Então eu preciso copiá-lo só, não igualá-lo. Então aqui minha máxima iteração é 20, minha precisão é 0,01 e eu começo da iteração zero, que é outro critério de parada. Então só vai parar se minha precisão for atendida ou vai ser o máximo de iterações, que é 20. Então enquanto a iteração for menor que 20, eu vou calcular o meu vetor xk, que é o x1, x2, x3, a partir dessas fórmulas aqui. E aí, no final, quando meus critérios forem atendidos, eu vou printar. Em cada interação eu printo qual a interação que eu tô, para ter um controle, assim, e uma noção. E o xk de cada interação também. E aí eu sempre, cada vez que acontece, eu comparo eles para ver se minha precisão foi atendida. Aqui foi o código que o professor forneceu para a gente obter nossos valores das variáveis. Então, cada RA dava um XYWZ diferente. Aqui é meu A, minha matriz A, que é minha matriz B. Isso a partir do sistema que foi apresentado inicialmente. E aqui eu transformo o sistema em um sistema equivalente. O código após gerado, após realizado, deu esse resultado aqui. Então, para o primeiro RA, 244777, meus x, y, w, z são esses. Eu tive 14 iterações, então ele não precisou da iteração máxima para parar. Ele conseguiu atingir minha precisão antes disso. E ele convergiu, cada valor convergiu para o que está indicado ali embaixo. 85, 41.12, 87.37, 42.02. A mesma coisa para o segundo RA. Ele também foi utilizado 14 iterações para chegar na minha precisão. E os números aqui convergidos foram um pouco diferentes por causa das variáveis, só que não muito também. 67, 38, 78 e 49. Então esse foi o método de Gauss-Jacobi. O próximo método é o de Gauss-Seidel, para chegar no mesmo resultado. Olá pessoal, eu sou o Pedro e darei continuidade no vídeo, mas agora falando sobre o método de Gauss-Seidel. Os métodos de Gauss-Seidel e de Jacobi, eles servem para aproximar a solução do sistema. A gente não vai achar exatamente a resolução, né, a solução dos sistemas, porém com eles a gente consegue ter uma aproximação muito boa, a gente chega bem perto delas. Para que esses métodos eles sejam a gente para convergir para a resolução dos sistemas, a gente precisa de alguns critérios, né, para eles darem certo os dois métodos. O critério das linhas o Thiago já falou, eu só vou ressaltar um pouco rapidamente aqui como é que ele funciona. Imagina que a gente tem uma matriz 3 por 3 e aí a diagonal principal, né, que é o A11, o A22 e o A33, o coeficiente delas tem que, em módulo, né, tem que ser maior do que a soma dos coeficientes dos termos da sua própria linha. Então, da linha 1, o A11, o coeficiente dela em módulo, ele deve ser maior do que a soma dos coeficientes do A12 e do A13. E assim sucessivamente, para a linha 2 e para a linha 3. Agora, o critério de Sassenfeld, eu não vou entrar muito nesse mérito, né? Aqui tem as equações dele, mas ele serve basicamente... e aí, detalhe, né? Para que servem eles? Se eles forem satisfeitos, a gente, independente do ponto inicial que a gente tomar, a gente vai conseguir chegar na resolução do sistema. Agora, voltando para o critério aqui de Sassenfeld. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui das equações, que elas são umas equações até feias, né? Mas eu vou explicar como é que a gente calcula esse beta-i aqui, né? Que é a alma do critério aqui. Aí tem as equações. Esse print aqui eu peguei do PDF do professor, que ele disponibilizou para a gente. Tem um detalhe, no final aqui tem um alfa, era para ser um beta, né? Que a gente está calculando o beta e não o alfa.
Mas explicando um pouco como é que você calcula esse beta I, né? No caso aqui, eu quero calcular o beta 1. O beta 1, ele é referente ao x1. Então, eu vou ter que fazer a soma desse coeficiente aqui, do x2, né? Então, eu faço 2 mais o coeficiente do x3, né? 2 mais 1, divido pelo coeficiente da diagonal principal, e eu tenho um 0,3 aqui. Esse daqui é o valor do beta 1. Agora eu quero o beta 2, que é referente ao x2 aqui. Como é que eu vou fazer? Eu faço uma ponderação do 1, né, que é o coeficiente do x1, vezes o beta 1, né, que a gente calculou aqui, vezes, então 1 vezes 0,3, e somo com o coeficiente do x3 aqui e divido pela diagonal principal, o 5. Então achamos aqui. E da mesma forma para achar o beta 3. Se esses coeficientes aqui, né, o maior deles for menor do que 1, que vai estar aqui embaixo, o método o critério está satisfeito e a gente pega qualquer ponto inicial, a gente consegue chegar na solução do sistema. Agora, a diferença, né, o que difere o Gauss-Seidel do Gauss-Jacobi? Basicamente, o Gauss-Jacobi a gente calcula as iterações com base nos valores anteriores. Então, tipo, a gente está calculando o x1. Para calcular o x1, a gente vai usar todos os valores do ponto inicial, que seria o x0. Agora, no Gauss-Seidel, a partir do momento que eu achei o valor de algum do x1, do x2, enfim, eu já posso utilizar. Então, sempre no Gauss-Seidel, eu vou estar com os valores atualizados. Mas, como o Gauss-Seidel ele deriva do Gauss-Jacobi, basicamente o método é o mesmo. Aqui a gente está isolando, né, o x1, joga tudo lá para o outro lado, então, da equação, e divide pelo coeficiente da diagonal principal. Aqui da mesma maneira, igualzinho. Então, agora aqui também, onde que o método ele difere realmente? É nessa fórmula aqui. Essa fórmula, eu vou chegar nela quando eu estiver falando da programação. Tem uma parte da programação que a gente chega nela. Então, eu não vou explicar ela agora. Aguenta um pouquinho que na programação eu vou chegar. Aí aqui a gente explica um pouco do método de Gauss-Seidel. Aqui tem um ponto inicial, tudo mais. A gente está calculando x1, né? Aí o Jacobi também, que é o que eu falei, que a gente utiliza os anteriores, né? Da linha anterior, e aqui eu já estou utilizando o que eu acabei de calcular. Agora, o código em si. Primeiramente, né, a gente importa as bibliotecas, a math e a random. A gente define, né, uma comparação do x com o xk. O x aqui seria o primeiro valor de x e o xk os demais, os seguintes. Né? Esse EPS é a precisão. Aí a gente vai somar isso daqui, né? Esse zip object, o que significa isso? A gente mistura o conteúdo de duas variáveis. Então essas variáveis são essas listas aqui, né? Então a gente vai somar o conteúdo delas em uma só. Então, para isso que está acontecendo essa parte do programa. Agora chegando, a gente está na definição da função Gauss-Seidel mesmo. Esse n igual a len b, ele serve para saber o tamanho do vetor b. Esse solve aqui, que seria de solve, né, igual a true, é para saber se o sistema tem solução. Agora, no x igual a b.copy, esse copy aqui, eu uso ele porque senão eu vou, conforme eu for alterando aqui, né, eu vou alterar no vetor. E não pode acontecer isso, porque senão vai dar errado. Então eu faço uma cópia, digamos assim, e aí eu altero a cópia. Esse loop for aqui, ele vai estar verificando a diagonal principal, se ela é diferente de zero, certo? Porque para dividir lá, se eu divido por zero, vai dar errado. Então, ele está falando aqui. Esse segundo print aqui é o x0, né? A gente está fazendo isso, então a gente acaba chegando no x0 e aqui são os demais, né? O x1, o x2, assim sucessivamente. Esse loop while aqui, como é que ele funciona? Eu vou falar a partir daqui. A gente está fazendo uma soma, a gente dividiu a soma em duas partes, né? Então a gente quebrou a soma em duas partes. E aí eu vou falar desse if aqui, né? O que significa esse if? A gente tem um loop, né? Daí a gente está fazendo o if. Esse if, ele quer dizer que o índice da linha, quando ele é maior do que o índice da coluna,
eu uso para calcular o x0. Então, os x-zeros posteriores, né, no caso, eu calculei o primeiro, daí eu vou calcular os demais, né, os que vêm depois. Por isso que a gente está usando o xk aqui, né, no final, pela função soma aqui, né. Aí a gente está acostumado a ver if seguido de else, correto? Só que o else, se eu utilizar o else, eu vou negar essa primeira linha. Negando essa primeira linha vai dar ruim, vai dar errado. Então eu vou utilizar o elif, porque o elif ele avalia uma condição lógica. Então, para isso, o que vai acontecer aqui? Eu vou avaliar a condição lógica e para isso daí eu vou continuar, eu vou utilizar meu x anterior. Então não vai dar errado. Agora lembra que eu falei daquela função, daquela fórmula que eu falei que eu ia chegar depois? Ela está aqui, ó. E aqui começa o método, inclusive, né? Nesse while aqui começa o método de Gauss-Seidel. Antes a gente estava fazendo praticamente o Gauss-Jacobi. Então aqui é aquela fórmula que eu comentei, que eu vou voltar nela aqui, ó, um minutinho. Essa fórmula aqui, ó. O que ela está falando? Ela está falando que eu pego o xk, correto? E a partir do valor, né, dessa função s aqui, eu vou começar a calcular os demais, né, os seguintes. Então, eu tenho o x0 aqui, eu calculei o x1. Então, o meu x1 vai começar a ser o meu x0, porque o método de Gauss-Seidel, a partir do momento que eu calculei um número, eu já vou começar a utilizar ele nas próximas equações. Então, isso que está falando essa função. Então, eu vou calcular o x2, já posso usar o x1, eu não preciso utilizar o x0 ainda, sabe? Aí, aqui, a gente está terminando o código, né? Aqui, a gente obtém os valores para gerar as opções de parâmetros do problema que a gente está tentando resolver, né? Então, o que vai acontecer aqui? Esse random seed, ele significa que a gente vai colocar o nosso RA, no caso a gente utilizou dois RAs aqui, e aí fazendo essa conta, a gente tem os valores de X, né, que são de temperatura, X, Y, W e Z. Daí eles vão aparecer aqui. Aí aqui é a nossa matriz A, que a gente vai pegar os coeficientes, né, isola, igual a gente já havia comentado, isola o x1 e daí tem os coeficientes do restante, está dividindo pela... Não, só isola, não. Aí o B, essa é a matriz B aqui, né, com o que a gente quer achar, aí transforma em sistema equivalente, tudo isso. Aí vai dar os resultados aqui, né, então a gente tem o RA 244777. Então os resultados estão aqui. Depois eu vou mostrar no Colab mesmo, que daí fica melhor, né, para ver. Mas aí a gente chegou a aproximação, a gente chegou perto do resultado dos sistemas. Então para esse RA e para esse outro RA aqui. Agora vou mostrar no Colab. Então aqui está a programação, toda a programação dos slides elas estão aqui. E aí para o RA 244777, aqui está a resposta. Notem que pelo método de Gauss-Jacobi que o Thiago mostrou, a gente também chegou nesse resultado aqui, correto? Aí para o outro RA também, para esse RA aqui, a gente também chegou no mesmo resultado. Então, com isso, né, eu agradeço a atenção de vocês e espero ter ajudado, né? Espero que a gente tenha ajudado vocês a entender o método de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi. Muito obrigado e até mais.